Como vai, ser humano? Se você clicou nesse vídeo porque sente que a sua vida perdeu sentido, eu vou falar com você como um amigo que sentou do seu lado no fim do dia. Sem frase pronta, sem positividade tóxica. Só uma conversa sincera mesmo. Talvez você esteja vivendo assim. Você acorda cansado antes mesmo de levantar, pega o celular, rola o feed sem nem registrar o que está vendo, levanta, faz o que tem que fazer no automático. De fora, parece que está tudo ok. Você estuda, trabalha, conversa com as pessoas, posta uma coisa ou outra, mas por dentro a sensação é tanto faz. Nada empolga de verdade, nada parece ter um porquê no profundo. É como se você estivesse assistindo a própria vida de longe, sem conseguir entrar em cena. Em algum lugar aí dentro, a pergunta aparece: para que tudo isso? Qual é o sentido de continuar assim? Às vezes, isso vem como uma pergunta calma, às vezes, como um desespero silencioso. Tem dia em que você até consegue distrair e fingir que está tudo bem, e tem dia em que um banho, um ônibus, um caminho qualquer é suficiente para a mente começar a gritar: se for para ser só isso, eu não quero. Se isso bate em você, não é coincidência esse vídeo ter aparecido agora. A primeira coisa que eu quero te dizer é: o que você sente tem um nome. Não é frescura, não é preguiça e não é drama. Isso é um vazio de sentido, é quando a vida perde a narrativa, perde a história que você contava para você mesmo sobre quem você é e para onde está indo. Tristeza é quando algo específico acontece. Você perde alguém, termina um relacionamento, recebe uma má notícia. O vazio é diferente. Às vezes, nem acontece nada de grave. A vida está até funcionando, mas lá dentro parece que tudo desligou. É como se você continuasse interpretando um papel depois que a peça já acabou. Muita gente escuta isso e pensa: então eu sou o problema? Eu que estraguei tudo? Eu que sou fraco? Só que na maioria das vezes é o contrário. O vazio aparece quando a mentira não se sustenta mais. Quando a vida que você montou em volta já não combina com quem você se tornou por dentro. Desde cedo, a gente aprende a viver para fora, agradar, encaixar, cumprir expectativa, não decepcionar. Vai seguindo o roteiro: escola, trabalho, relacionamento, conta para pagar, rede social para alimentar. Do lado de fora, você vai colecionando carimbos de normalidade. Por dentro, vai acumulando pequenas traições a você mesmo. O sim que queria ser não, o silêncio que você queria falar, a permanência onde você já queria ter ido embora. E se em algum momento você se afasta demais de quem é de verdade, o corpo e a alma começam a sinalizar. Aquele cansaço que não passa, aquela vontade de sumir, aquela sensação de eu tô aqui, mas eu não tô. É como viver com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Por fora, você se move. Por dentro, você está travado. Esse é o ponto em que muita gente entra em pânico. Porque ninguém ensinou pra gente que o vazio também pode ser um sinal de inteligência espiritual. A gente aprendeu que sentir nada é fracasso, que perder o brilho é depressão genérica, que ter dúvidas é falta de fé. Só que existem fases da vida em que o questionamento é o movimento mais saudável que você pode ter. Se você olhar para a história, para a filosofia, para a espiritualidade séria, você vai ver que quase todo mundo que levou a vida interior a sério passou por algum tipo de crise assim. Gente que olhou para o mundo, para as promessas de sucesso, de prazer e de status e pensou: é só isso? Não é que nada preste, é que nada é suficiente sozinho. Trabalho não basta, dinheiro não basta, relacionamento não basta, espiritualidade de vitrine não basta. Alguns caminhos chamam isso de crise de sentido. Dentro da espiritualidade, muita gente fala em noite escura da alma, aquele período em que as referências antigas desmoronam e as novas ainda não apareceram. Não é castigo, não é o universo te odiando, é a realidade te chamando para um nível de verdade que você não está mais conseguindo evitar. Pensa comigo: quantas escolhas suas foram feitas por medo, por carência, por costume ou por pressão externa? Quantas coisas você mantém hoje simplesmente porque tem medo do vazio que viria se você largasse? Às vezes, o não sentido é só a conta chegando, é a vida dizendo: do jeito que está, eu não sigo mais. E aqui entra um ponto importante: você não está quebrado, você está em transição. Transição dói, é desconfortável, é confuso, você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. É como mudar de casa e por um tempo viver entre caixas. Nada está no lugar, mas também não dá para voltar para o apartamento antigo. Não é uma sensação gostosa, mas é assim que o novo começa. O problema é que a gente lida muito mal com esse período entre uma versão e outra. Em vez de olhar para o que está acontecendo, a reação mais comum é anestesiar. E a anestesia hoje tem mil formas: pular o feed por horas, se enterrar em série,
trabalho sem pausa, comida, bebida, sexo, festa, drama, fofoca, qualquer coisa que afaste você de você. Talvez você não use nenhuma substância, mas use a agenda lotada para não sentir. Talvez você use piada, ironia e cinismo. Talvez você use a espiritualidade como fuga, consumindo conteúdo sem parar, mas sem aplicar nada. Tudo isso é anestesia. Enquanto a gente se anestesia, parece que o vazio some, mas na verdade ele só é empurrado para trás, acumulando juros. Em algum momento, a conta volta ainda mais alta, em forma de crise de ansiedade, ataque de pânico, explosões de raiva, colapso emocional ou uma apatia tão grande que você começa a pensar que nada mais vale a pena. E tem um detalhe cruel: quanto mais você se afasta de si para caber nas expectativas dos outros ou no padrão do mundo, mais elogio superficial você recebe. Nossa, como você é forte. Nossa, como você dá conta de tudo. Como você é divertido. E por dentro você sabe que não está forte, não está dando conta e não está se divertindo. A distância entre a imagem e a verdade vai virando um buraco enorme. Então deixa eu te dar um conselho de amigo. Se a sua vida perdeu sentido, o primeiro passo não é sair fazendo mudanças gigantescas. Não é terminar tudo, largar tudo, mudar de cidade amanhã. O primeiro passo é muito mais simples e muito mais corajoso. Parar de se anestesiar o tempo todo. Não é para virar santo, não é para virar monge. É para, por alguns momentos do seu dia, permitir que o silêncio exista. Permitir que você exista sem distração. Você não precisa gostar do que vai aparecer. Muitas vezes, o que sobe primeiro é a dor antiga, é a raiva engolida, a culpa, a vergonha, o arrependimento, saudades, coisas que você deixou em modo soneca porque precisava sobreviver. E tá tudo bem se no começo for desconfortável. A verdade, quando volta, raramente volta suave. O que muda o jogo é a forma como você se posiciona diante disso. Em vez de se tratar como inimigo, como fracasso, se trate como alguém que está atravessando uma fase séria da vida. Como você falaria com um amigo que chegasse até você dizendo: cara, nada faz sentido para mim hoje? Muito provavelmente você não chamaria esse amigo de fraco, inútil e ridículo. Você ouviria, você colheria, você tentaria entender. Por que com você precisa ser diferente? É aqui que entra uma mudança de postura que parece pequena, mas é profunda. Você pode escolher ser aliado de você em vez de carrasco. Quando eu falo em encarar o vazio sem anestesia, não é para você se sentar num canto e ficar sofrendo passivamente. É para abrir espaço para uma conversa honesta com você mesmo. E uma boa forma de fazer isso é traduzir essa sensação em palavra. Você não é obrigado a fazer exercício nenhum, mas se algo do que eu vou sugerir fizer sentido, testa antes de descartar. Não precisa ser hoje, não precisa ser perfeito, mas quando você sentir que dá, pega um papel ou as notas do celular e tenta colocar em frase o que hoje é só peso no peito. Perguntas simples, mas sinceras, ajudam muito. Em que momento eu comecei a viver no automático? O que eu estou mantendo na minha vida apenas por medo de ficar sozinho, de ficar sem referência? O que em mim já sabe que não quer mais esse roteiro, mas ainda não teve coragem de admitir? Você também pode se observar durante alguns dias como se estivesse vendo um documentário sobre a própria vida, sem julgamento, só registrando. Em que momentos do dia eu sinto mais vazio? Em quais situações eu corro para o celular, para comida ou para qualquer distração? Com quem eu me sinto mais eu? E com quem eu me sinto personagem? Não é sobre encontrar uma resposta bonita, é sobre parar de mentir para você. E pode ser que, enquanto você faz esse movimento, venha um pensamento perigoso, tipo: eu joguei a minha vida fora. É comum. Quando a gente começa a enxergar com mais clareza, é fácil cair nessa armadilha. Mas presta atenção, tá? O fato de você enxergar hoje que muita coisa não faz sentido já é sinal de crescimento. A versão sua que fez escolhas no passado fez o que dava com o nível de consciência que tinha. Hoje você sabe mais. E saber mais dói mais. Filosofia nenhuma resolve o seu dia a dia, mas algumas ideias ajudam a organizar. Muita gente já falou de jeitos diferentes que o ser humano não aguenta viver sem algum tipo de sentido. Quando esse sentido desaba, chega a crise. Só que crise, na raiz da palavra, fala de decisão e de encruzilhada. É o momento em que você não consegue mais ficar exatamente onde está. Ou você se entrega de vez ao vazio, ou usa esse vazio como ponto de partida. E aqui entra uma outra verdade que às vezes a gente esquece. O sentido não vem pronto de fora. Não existe emprego perfeito, relacionamento perfeito, cidade perfeita capaz de preencher sozinho o buraco. Isso é injusto com você e com os outros. Sentido se constrói de dentro para fora, em pequenas escolhas diárias. Talvez, nesse momento, você não consiga imaginar um grande propósito. Tudo bem,
Esquece por um minuto a palavra propósito, que virou quase uma pressão social. Pense em algo menor e mais concreto. Que tipo de pessoa você não quer mais ser? E que tipo de pessoa você topa começar a se tornar, mesmo tropeçando? Às vezes, o primeiro sentido da sua vida nessa fase é simplesmente não repetir um ciclo que te destruiu. É cuidar minimamente do seu corpo quando tudo em você quer desistir. É se permitir ser honesto numa conversa em que você sempre fingiu. É dizer não onde você sempre quis dizer sim para ser aceito. Pode parecer pouco, mas não é. A vida real é feita de micro-escolhas. E é nessas micro-escolhas que você começa a sentir uma espécie de alinhamento interno. Não é que o vazio some de uma vez, mas ele deixa de ser um buraco sem fim e começa a virar um espaço. Espaço para algo novo nascer. Isso não vai resolver tudo da noite para o dia. Não vai trazer de volta, em 5 minutos, a vontade de viver. Mas isso começa a desconstruir algo muito importante, a sensação de que você está presente na própria história. Quando você começa a tomar pequenas decisões alinhadas com aquilo que lá no fundo você sente ser mais verdadeiro consigo, um tipo diferente de energia aparece. Não é euforia, não é explosão de motivação, muitas vezes é só um fio de ok, talvez ainda tenha algo aqui para mim. Se você está numa fase tão pesada que pensamentos de desistir completamente já passaram pela sua cabeça, eu não vou fingir que um vídeo na internet resolve. Procure ajuda profissional. Conversar com alguém de confiança, buscar um espaço seguro para falar é fundamental. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal que você está levando a sério a própria vida. Se, além do vazio, você sente vontade de se machucar, de sumir de vez, procure ajuda imediatamente. Procure um serviço de saúde, uma linha de apoio emocional, alguém da sua confiança. Você merece cuidado agora, não só quando melhorar. Mas ao mesmo tempo, eu também acredito que conversas como essa podem ser aquele primeiro empurrãozinho para você perceber que não está louco, não está sozinho e não está condenado. Você tem direito de não saber o que vem depois, tem direito de estar cansado. Tem direito de admitir que a vida que você levou até aqui não faz mais sentido. E ao mesmo tempo, tem responsabilidade sobre o que você vai fazer com isso a partir de agora. Então, se nada mais fez sentido até aqui, guarda pelo menos isso. O vazio que você sente hoje não é a prova de que acabou. É o sinal de que alguma parte sua se recusou a continuar vivendo uma mentira. E isso, por mais doloroso que seja, é um começo honesto. A partir daqui, você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de um passo honesto. Só um. Talvez seja mandar a mensagem para alguém pedindo ajuda, talvez seja marcar uma consulta, talvez desligar o celular meia hora antes de dormir e simplesmente sentir o que aparece, talvez seja finalmente admitir para você que você está em recomeço. Se esse vídeo falou com você de algum jeito, use os comentários como um marco. Escreve do seu jeito, mas se quiser, use 2 palavras, estou recomeçando. Não é para mim, é para você mesmo olhar daqui a um tempo e lembrar, naquele dia eu parei de fingir que estava tudo bem e comecei a cuidar de verdade de mim. A vida talvez ainda não faça sentido hoje, mas isso não significa que nunca mais vai fazer. Significa que a versão de sentido que funcionou até aqui ficou pequena. E crescer dói mesmo. Dói deixar para trás identidades, personagens, lugares, hábitos, pessoas. Dói olhar no espelho e não saber direito quem você é. Com o tempo, se você for somando esses passos honestos, o cenário muda de um jeito silencioso. Você começa a perceber que tem dias um pouco menos pesados, momentos em que você ri de verdade, situações em que você consegue estar presente sem precisar fugir. Não é uma linha reta, é mais parecido com ondas. Alguns dias aparecem vitórias, outros parecem recaída. Isso faz parte. O que não ajuda é transformar o seu recomeço em competição. Não se compare com a fase dos outros, com a espiritualidade dos outros, com a produtividade dos outros. Cada pessoa sabe o peso que carrega. O que para alguém é coisa simples, para você pode ser uma montanha. Respeite o tamanho da sua montanha e comemore os passos que só você sabe que são grandes. É por isso que esse tipo de conversa é importante. Não para te dar uma fórmula, mas para te lembrar que sentido não é troféu que você ganha no final. É uma construção diária, cheia de remendos, ajustes, quedas e recomeços. Se hoje tudo que você consegue é não se abandonar completamente, isso já é muito mais do que parece. Mas, se você tiver um pouco de paciência com você, se tratar menos como inimigo e mais como alguém que merece ser cuidado, esse período deixa de ser só um buraco e começa a virar uma travessia. E eu quero que você saiba, enquanto você atravessa, você não está sozinho. Se de alguma maneira esse vídeo trouxe luz para o seu momento, deixe um likezão aí, se inscreve no canal para novos conteúdos diários e compartilhe com quem seu coração pedir. Nos encontraremos novamente no amanhã. Um abraço e muito obrigado.